6h17, hora de Brasília, paralisação. Vamos continuar falando, da paralisação do governo Donald Trump, do governo Trump, em razão, então, da falta de consenso entre republicanos e democratas sobre o orçamento federal do ano fiscal de 2026. E o shutdown pode afetar, então, a economia global, o Brasil? Assunto, então, para Felipe Serigati, economista da FGV Agro. Muito bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Simone. Tudo bom com vocês? Tudo jóia por aqui. Eu te pergunto, essa paralisação que já começou aí, não é, que já ocorreu também, a gente tem que falar que em outros governos, não é, pode trazer algum tipo de impacto aqui, por aqui, ela pode afetar o Brasil, a economia global, nos Estados Unidos também. Fala para a gente dar esse panorama aí na tua análise, por favor. Então, vamos lá, pode ter algum impacto, nada muito contundente, pensando ali em termos macroeconômicos, Ele pode utilizar a experiência, O último shutdown que teve, que foi na passagem, de 2018 para 2019, O governo Trump também, então uma conjuntura de alguma forma semelhante. Na ocasião, então os Estados Unidos ficou, vamos dizer assim, com as despesas, entre aspas, congeladas, algumas despesas, por aproximadamente 35 dias. No contexto em que a gente está, quais seriam os efeitos? Então, de um lado, você tem uma incerteza maior com relação, por exemplo, à evolução dos Estados Unidos. Então, qual que é o ponto? Os Estados Unidos, está ali com uma questão fiscal delicada, está gastando mais do que tem de receita disponível no seu caixa, e aí, quando atinge determinado limite, ele tem que pedir autorização para o Congresso. Isso acontece com muita frequência. Só que, quando você tem esse atrito entre o Poder Executivo e o Congresso, uma das ferramentas do Congresso para constranger o Poder Executivo é justamente não permitir esse aumento, elevar o teto ali desse déficit. E aí fica paralisado. Só que isso pode fazer com que o dólar perca um pouco mais de força. Nós já estamos operando num ambiente de dólar mais fraco. Então, qual que é a contrapartida disso para as outras moedas? A gente está vendo um processo de valorização de diversos ativos pelo mundo. Por exemplo, o real, que a gente viu começando o ano operando acima de R$6, nós vimos, nessa semana mesmo, ele operando ali na casa, na faixa ali de R$5,35, até patamares inferiores a esse. Como busca de proteção, o que a gente tem visto no mercado internacional? O ouro se valorizando. Dê uma olhadinha ali na cotação do ouro, Óbvio que hoje teve ali uma queda, teve uma expectativa de alguma reversão desse shutdown, coisa que não se materializou, o ouro respondeu ali para baixo, mas se for pegar um período mais longo, o ouro tem se valorizado fortemente. Então, esses são aqueles impactos mais visíveis assim na superfície, mas tem coisas ali mais interessantes para nós aqui, que operamos no agro, que consumimos as informações ali que diversas agências dos Estados Unidos acabam fornecendo. Por exemplo, uma informação importante que mexe em geral nas cotações dos grãos todo mês é justamente a atualização das projeções do balanço de oferta e demanda do USDA. Aquele balanço que vai dizer se para o USDA a safra brasileira vai ser maior, se vai ser menor, se vai exportar mais, se vai exportar menos, vai consumir mais soja, vai esmagar menos. Essas informações. Veja que no próprio site do USDA, quem for acessar, vai ter um aviso grande ali em amarelo dizendo, olha, a divulgação de um conjunto de números, entre eles esse, as projeções do USDA para a safra mundial, safra americana, safra brasileira, argentina, estão temporariamente suspensas. Naturalmente, isso pode trazer um pouco mais de volatilidade para as cotações dessas commodities lá nos Estados Unidos. Afinal, agora você não tem, entre aspas, uma projeção oficial,
você vai ficar dependendo de indicadores secundários, seja aqueles indicadores correlatos, né? Venda de fertilizantes, alguma coisa assim, como informações de instituições de consultorias privadas, né? Sendo que o mercado já estava mais habituado a ter, né, a balizar suas expectativas a partir dessas projeções oficiais. Pois é, fica nisso, nessa dependência dessas divulgações, esses indicadores aí secundários, como você bem colocou, não é? O agro americano, né, o SDA não conseguindo fazer essa previsão da safra americana, afetando aí o mercado das commodities, que ficam em cima dessas especulações, não é? Não se tem aquela a mensagem oficial, não é, do SDA, que se equipara aqui o nosso mapa, né, Ministério da Agricultura, soja e milho. Então, assim, tudo essas informações que balizam os preços, né, não só da safra dos Estados Unidos, né, soja e milho, mas também o SDA avalia também aqui a safra brasileira, ou seja, ficando nesse ponto de interrogação, nesse vácuo, né, muita coisa pode acontecer. Pois é, Simone, vamos colocar aqui dois exemplos importantes. Um ponto que a gente está comentando com frequência é justamente a possível conversa entre o Trump e o Xi Jinping. Então, ali o Trump tem sido pressionado, né, pela sua base, ali os produtores agropecuários dos Estados Unidos, com destaque para essa questão para os produtores de soja. Qual que é o ponto? É que os Estados Unidos já deu início ali, né, à sua colheita de soja, e até agora a China está dizendo não ter interesse em comprar a sua soja. Então, esse é um ponto importante. E aí, vamos ter os números de exportação dos Estados Unidos de soja dos Estados Unidos para a China? Não vamos ter. Enquanto permanecer esse shutdown, veja que essas informações, né, a respeito das exportações dos Estados Unidos não estarão disponíveis, né? Segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês, né, bem alinhado com o que você colocou, Simone, veja que o Brasil também consome essas informações. Sabe o que seria muito bacana? Se nós tivéssemos essas informações, pelo menos para o quadro brasileiro, sendo produzidas aqui por nós, com atualização periódica, tal qual o SDA faz. A Conab faz ali a projeção de safra, né? E a todo mês vai atualizando, mas não tem o balanço de oferta e demanda, né? Então, e aí, já mudou alguma coisa a projeção de quanto que da soja vai ser esmagada, quanto que vai ser exportada, quanto que vai ser consumida internamente? Então, a gente precisa ter, e a gente reconhece naturalmente os esforços de toda a equipe da Conab, dadas as limitações que eles infelizmente têm que operar, mas, gente, é fundamental que nós temos autonomia nos números que dizem respeito aos nossos setores econômicos e não depender ali das projeções, das informações que uma instituição de outro país venha fazer a respeito da nossa realidade. Fundamental que a gente tenha também os números a respeito da economia brasileira, seja produzindo pelas instituições de preferência oficiais aqui dentro do Brasil. Também, ô Felipe, rapidamente para a gente já encerrar, o SDA tinha já uma previsão para 9 de outubro, né, o boletim deles, né, nesse caso congelado nesse primeiro momento. Empréstimos agrícolas afetando também aí cada vez mais a renda dos produtores. Como é que você analisa rapidamente? Pode estar afetado? Então, vamos lá. Se a gente está perguntando de casos agrícolas lá nos Estados Unidos, com certeza, tá? Então, uma turma ali que está demandando recursos para fazer a comercialização nessa época de colheita, sem dúvida alguma tem dor de cabeça. Vamos olhar rapidamente aqui só para o Brasil, só um último detalhe. Então isso daqui pode ser interessante aqui para o Brasil? Não necessariamente, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui na questão brasileira. A gente tem ali uma fração relevante da nossa safra que ainda não foi comercializada, né? E a gente não tem informação se a China vai realmente comprar soja dos Estados Unidos, se os Estados Unidos finalmente exportou alguma coisa para a China. Você tem esse ambiente escuro. O que a gente sabe, os Estados Unidos precisa vender essa soja. A China precisa comprar soja, né? Se a China
passar a comprar um pouco mais de soja dos Estados Unidos, ou voltar a comprar um pouco mais de soja dos Estados Unidos, ela vai depender menos de alguma outra fonte. Isso pode levar com que aquela fração da nossa safra que ainda não foi comercializada leve mais tempo para ser comercializada. Pô, seria importante ter essa informação, né? Sem dúvida alguma, só que enquanto esse shutdown permanecer, essas informações a respeito das exportações de soja dos Estados Unidos para a economia chinesa, infelizmente, não estarão disponíveis. Felipe Serigati, economista da FGV Agro, muito obrigada pela análise da semana aqui, viu? Já te desejo um excelente fim de semana e até semana que vem. Boa noite. Muito obrigado, Simone. Uma ótima noite a todos e um excelente final de semana. Obrigada, tchau, tchau.